na terra e o coração além deste céu. E a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo maduro a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta, o pão e no vinho a ti. O céu se abrirá e estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará. Salve, salve, amado irmão, amada irmã. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Sanctus. E hoje, um dia muito especial para nós. Estamos num formato reduzido, sim, devido a tantos decretos, ao pedido da saúde. E hoje nós temos o grande prazer de ter mais uma vez conosco meu irmão, meu maestro, meu afilhado João Paulo. Muito obrigado, João, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje sozinho na música, um pianinho, né? Tamo junto. Obrigado, João. Obrigado mais uma vez, tamo junto. Peço a compreensão, hoje é só piano e voz, né? Hoje que é o top, então. Tinha uma banda inteira, agora é só piano e voz, mas estamos aqui. A gente tá nesse formato para que a gente quer crescer, sim, quer voltar no formato grande, porém a gente precisa da sua ajuda, amado irmão, amada irmã que nos acompanha, para que nós alcancemos o número de inscritos no canal, pois nós queremos voltar naquele formato grande, né, João? Mas fazendo um programa ao vivo, com a sua participação. E hoje nós temos aqui conosco, João, uma pessoa que eu acho que dispensa a apresentação, porém, muitos de fora que não o conhecem, eu vou tentar falar um pouquinho quem é o nosso convidado. Nosso convidado hoje, ele chama-se Paulo Ângelo. Ele já foi meu formador, meu professor, meu companheiro de estudos, né? Ele é da área da saúde, ele é quase um santo já aqui na Terra. Essa é a grande verdade, não é, João? Confirma? Só falta a canonização. Só a canonização, não é? Aqui está conosco Paulo Ângelo, um grande irmão, um parceiraço de oração. Já pregamos junto, já chorei nas pregações do Paulo, já ri muito nas pregações dele. Olê, só para não perder a essência do nosso programa, né? Tem aquele melô. O melô dele é aquelas: que santidade de vida, que homens devemos ser. Esse é o verdadeiro melô do Paulo Ângelo, gente. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu sim mais uma vez. O Paulo, todas as vezes que nós precisamos dele, ou para uma pregação, ou para um bate-papo que seja lá na Escola Teológica, ele é diretor da Escola Teológica aqui de Cianorte, do Santuário Eucarístico Diocesano. O Paulo é praticamente um bombril, 1001 utilidades, né? Ele é tudo aí. Paulo, seja bem-vindo, obrigado pelo seu sim. A casa é sua, meu irmão. Boa noite, Lê. Boa noite, João. Eu estou esperando o Paulo chegar. Depois de toda essa fala, de verdade, viu? Mas é uma honra
poder estar com vocês. Me senti lisonjeado em receber esse convite, em poder estar nesse momento e nesse instrumento de evangelização que vocês constituíram e instituíram diante de toda a realidade que hoje a gente enfrenta, tantas barreiras, tantas dificuldades. Fico muito feliz em ser visto assim pelos teus olhos. Meu Deus, sabe? Um exemplo para mim, Paulo. Fico muito feliz. E espero um dia chegar a tudo isso. De coração, espero um dia chegar a tudo isso. Em termos de santidade, realmente, o primeiro passo foi dado quando meu pai me deu o batismo. E isso eu não posso negar. Começou por aí. Já, porque o batismo é o primeiro passo de passo. santificação de cada um de nós. Então, graças a Deus, isso eu louvo e bendigo a Deus porque recebi de meu pai. Mas tem muita jornada ainda, viu, irmão? Ô Paulo, e você sabe o que significa sanctus? Não. Santidade. Aí, ó. Falou tudo, então. O programa tá dito Santidade. Já. Santidade. E é o que eu creio pelas nossas conversas particulares, né, Paulo? Quantos retiros que o Paulo tá pregando, eu chego lá, lê sua pregação depois do Paulo. Não, põe outra. Depois porque senão vou falar o quê? Né? Aí, você sabe, Lê, que isso daí é para se cumprir a palavra, né? Porque eu sou aquele que abre o caminho. Porque sim. Tá vindo ainda. E quando, né? Aí quando chega, é o contrário? Aí o cara chega, né? E quando é o contrário? O dia que chega e fala ali, você vai pregar antes do Paulo Anjo. Graças a Deus que eu prego, saio e vou embora. Aí ninguém mais me procura, ninguém fala comigo. Mas o Paulo, para você que não conhece, sem brincadeira nenhuma, o Paulo é um cara muito de Deus, admiro muito. E eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está participando conosco aí pelo canal do YouTube, curte lá no Instagram, @sanctusoficial, deixa sua mensagem lá, que no próximo programa nós vamos sortear para você que deixou aí o seu comentário. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do Paulo Ângelo, sobre como é ser um homem de Deus, tá? Então deixa o seu comentário lá e nós vamos sortear no próximo programa um boné da Sanctus. Esse aqui tem dono, mas nós vamos sortear. E agora no começo já, Paulo, esse é pelo seu sim. Deus abençoe e que você possa fazer a propaganda do nosso programa aí, tá? Obrigado de coração, viu? Pode saber que agradecemos. Vai ser muito bem usado, hein? Nós que agradecemos, Paulo. Obrigado, irmão. E eu que agradeço. Mas vamos lá, então, vamos começar o nosso bate-papo. Paulo, você, assim, um homem de Deus, um homem que busca santidade. Certa vez uma pessoa me perguntou assim: quando que você vai saber que você alcançou a santidade que você tanto fala que quer alcançar? Falei, o dia que eu estiver no céu, tiver a certeza do céu, né? E eu gostaria de perguntar para você, Paulo, como você bem disse, momento difícil que nós estamos vivendo, né? Momento que nós não podemos evangelizar, não podemos ir para um retiro, não podemos ir para um acampamento, não podemos aglomerar. Você, um homem que trabalha, o seu trabalho é da área da saúde. Como você vê, com que olhos você vê essa dificuldade de evangelização nesse momento tão difícil que a gente está vivendo? Olha, Lê, quando a gente fala de caminho de santidade, você já deu aí, né, a primeira resposta a qual nós temos que ter em mente. Eu vou alcançá-la somente quando estar diante daquele que é santo por excelência. Estar na glória divina lá, no Pai. Durante esse tempo, é um tempo de caminhada, é um tempo de busca. E para este tempo, o primeiro degrau que na minha vivência eu aprendi, encaminhada como igreja, encaminhada como comunidade, é que é o reconhecer-se miserável. Primeira coisa. Perfeito. Já para chegar à tua pergunta, né? No tempo que a gente está vivendo, como é evangelizar. E aí eu vejo que esse tempo veio para mostrar como que a gente é miserável. Quem não enxergava a sua própria miséria, nesse tempo agora está sendo favorável para fazer um raio-x e o cara se olhar e falar, meu, o que eu sou diante do mundo?
que eu sou diante de tudo que está acontecendo. Não tem limite no mundo, não tem barreira, não tem separação. Ficou provado que nós vivemos em uma realidade universal, global. Assim como é para a graça de Deus. Então, viver nesse tempo a evangelização é, primeira coisa, tomar consciência de quem nós somos diante de tudo isso. Nós somos incapazes. Nós somos incapazes de deter a morte. Somos incapazes. Pessoas estão morrendo por conta de toda essa pandemia. E por mais que nós façamos todos os esforços possíveis, ainda continuam a morrer. Ou seja, nós somos limitados. E o primeiro passo, e aí a gente começa a confrontar, como você dizia, né? Porque nós evangelizávamos de forma massiva, não era? Perfeito. Um acampamento, um retiro, uma tarde de louvor, uma noite de louvor, era algo que assim ia lá 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas, dependendo quem estava e a forma como era promovida. Nossa, quantas pessoas envolvidas. E hoje nós não podemos mais. Hoje, um fato da vida, um fato da natureza, que não é castigo divino, e isso precisa ficar claro para nós. Perfeito. A pandemia não é um castigo divino, porque Deus age de misericórdia. Desculpa, Paulo, te cortar, mas assim, é exatamente quantas e quantas pessoas a gente ouve falando: nossa, onde está Deus nessa hora? Porque Deus permitiu essa pandemia, Deus permitiu que isso tudo acontecesse. É um castigo dele pelo que o ser humano está vivendo, né? Exato. Então, existem muitas linhas teológicas, né, e ideológicas que muitas vezes trabalham isso. Mas onde está Deus na pandemia? Onde ele sempre esteve. Deus nunca se retirou. Se ele fez a promessa, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Cara, ele não é um Deus de contradição. Então ele se mantém. Ele está aqui. E diante de todo esse cenário, cabe a nós agora rever o nosso modo de evangelização. Nós descobrimos este meio, né? Quem nos assiste está recebendo aí uma mensagem na qual torna-se uma ação evangelizadora. Torna-se. Mas hoje, meditando o Evangelho de Mateus, eu vi como que Deus ele é muito sutil no seu recado. Quando ele vai falando de dar esmola e não sair cantando aos 4 cantos do mundo. Quando ele fala da oração e de entrar dentro do quarto e falar ao Pai em segredo, que te ouve em segredo. Quando ele fala do jejum, que é para limpar a face, arrumar o cabelo, se perfumar, para ninguém ver que você está acabado pelo jejum. Eu vejo que o tempo que nós estamos vivendo nos chama a nos reconhecermos na nossa limitação, mas entendermos que é na nossa fraqueza que Deus nos faz forte. E esse é o caminho: esmola, oração e jejum. Tudo isso em segredo. Em segredo significa pouca gente. Sim. Então, a situação atual, ela é uma oportunidade de evangelização. Para aquele que entendeu o que é ser igreja, é como do Francisco, você já falou isso em alguns programas, já ouvi, né? Que chamou o irmãozinho, vamos evangelizar, e saiu pela praça, isso, não é? Isso. Andou em silêncio, voltou lá para o mosteiro, quando chegou lá, falou: não, evangelizamos, você não viu? Né? Se for preciso, usemos de palavra. O Evangelho de Mateus, no trecho que eu li hoje, fala justamente isso: esmola, oração e jejum. Cara, e a palavra que percorre as 3 dimensões da evangelização, e aí, para esse tempo agora, tem muita gente passando fome. Sim. Tem muita gente, cara, desempregado, passando necessidade. Talvez gente que está ouvindo aí agora, assistindo a gente. Com certeza. Então, quer dizer, a minha evangelização vai chegar nele, cara, no arroz que entrar no prato da casa dele, lá para ele comer. Vai ser o evangelho da colher. Não é mais o evangelho do microfone.
que nós, cristãos, somos chamados a pregar. É aquele momento de quem está lá na UTI, e quem está na UTI hoje, pela pandemia, cara, não tem acesso, ninguém tem acesso. Fica lá recluso, não tem, é um boletim que sai e você tem pouca informação, porque quem está lá dentro também não pode ficar e não tem como ficar informando tudo. Imagina a dor, cara, dessa família. Eu acompanhei famílias com pessoas que vieram a falecer e pessoas que se recuperaram, pessoas que ficaram com sequelas graves. Cara, a minha evangelização para essa família foi o quê? A oração. Não tinha mais o que fazer. A oração. Ô Paulo, você fala, você acabou de dizer da pobreza, né? Da fome. Esses dias eu conversava com o João Paulo, né, João? A gente partilhando no momento nosso de lazer, e aí não tem como fugir da missão de conversar e tal. E eu questionava o João, a gente trocando ideias. Quem é verdadeiramente o pobre, quem passa fome verdadeiramente. E como você acabou de dizer, essas famílias, com essas pessoas na UTI, talvez essa pessoa que esteja lá do outro lado do computador, da televisão, assistindo esse programa, é essa pessoa que está com fome, fome de informação, fome de Deus, sabe, Paulo? Porque a gente está vendo, nós temos o privilégio aqui, o santuário ainda está com 30%, o padre está se desdobrando, está fazendo missa no Ceparf, está celebrando no Vidigal e tal. Nós ainda temos a oportunidade de ir ao encontro de Jesus Eucarístico. Quantas e quantas paróquias ainda estão fechadas? A fome do próprio Cristo, a vontade do Cristo. Lê, a história do povo de Deus nos ensina que não por uma nem duas, mas muitas vezes ele se viu exilado, o exílio da Babilônia, ou seja, ele foi retirado da sua terra e levado para uma terra estranha. A terra a qual lhe foi dada como promessa lá atrás, nos pais da fé, e eles conquistaram aquela terra, mas eles foram ali submetidos à escravidão, foram levados, foi para o Egito, foi para a Babilônia, ou seja, o povo de Deus, ele sofreu o exílio físico. Nós, como povo de Deus, estamos sofrendo o mesmo exílio. Só que hoje, numa dimensão diferente. Não é mais sendo retirados da nossa terra, da pátria, mas da nossa dimensão celebrativa. Sim. Você percebe isso? Porque quantas pessoas querem voltar e querem ter atividade, quando que vai voltar a ter retiro, ter acampamento, voltar a ter a missa. Então, nós estamos vivendo um tempo de exílio, como o povo de Deus. E o tempo de exílio, Deus sempre providente, usou deste tempo que ele não provocou, porque nenhum dos exílios foi provocado por Deus. Sim. Mas pelas condições humanas em que o povo de Deus se vê envolvido. Igual nós estamos envolvidos em um mundo globalizado. Vê onde surgiu esse vírus e olha o que aconteceu. Se alastrou pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. E hoje nós nos vemos exilados da nossa vida celebrativa enquanto comunidade. É um exílio, cara. Nós estamos privados, como aquele povo de Deus tinha que cantar os salmos que era para ser cantado lá naquela terra santa, né? Onde que surgiram os salmos? No tempo do exílio, lá na Babilônia. Né? Tem um dos salmos que fala sobre os rios da Babilônia, que eles cantavam e choravam porque eles não podiam cultuar a Deus na terra a qual lhes foi dada. E hoje nós vivemos esse tempo novamente. E qual é a grande providência desse exílio celebrativo? Porque o cristão, cara, e aí entra aquela pergunta que você me fez, né? Como que é ser um homem de Deus? Eu penso que o homem de Deus é aquele que é capaz de olhar para a pior das situações e perceber Deus construindo algo muito maior do que aquilo. E quando nós olhamos para essa situação de exílio, talvez quem está aí, olha, nos assistindo, está vendo, está ouvindo isso, está se sentindo tão fechado. Eu não estou podendo ir comungar, por exemplo, né? Que é o ponto máximo da nossa fé. A Eucaristia é o ponto máximo da nossa fé, a fé católica, a fé cristã.
Deus está promovendo em nós um sentido novo da comunhão. Novo da comunhão, que significa comunhão de vida, Lê. Comunhão de vida. Comunhão de vida, de se interessar pelo outro. Se interessar por quem está do lado. Saber o que ele está vivendo, né? Saber o que ele está vivendo. Isso é comunhão, cara. Nós, nas nossas celebrações, nas nossas missas, é muito forte, é muito bom e é intenso, né, estar diante de Jesus sacramentado, principalmente quando nós comungamos. Mas quem estuda um pouquinho de liturgia vai saber o que eu estou dizendo, que quando nós terminamos de comungar, nós não somos chamados a se ajoelhar ou a sentar. Aquela hora nós temos que comungar o Cristo e se unir ao coro que está cantando. Sim. Da comunhão sacramental, nós deveríamos entrar na comunhão eclesial. Mas é que nós temos aquele momento, mas aquele momento que nós nos ajoelhamos, sentamos e ficamos quietinhos, ele tem um momento próprio na liturgia, que é quando termina-se a distribuição eucarística e se tem o momento do sagrado silêncio. Não é, João? João toca em missa e sabe disso. Essa comunhão de vida que precisa acontecer, cara. Tanto na alegria, cantando, estou falando aqui da missa, né? Que nós somos privados. Sim, sim. Mas quando vem o momento do sagrado silêncio, que é rompido somente pela chamada do sacerdote, quando ele diz, oremos. Ou pelo Ministério de Música Sem Discernimento. Tem essa parte também, né? Sempre tem, né? Nesse. E tem aqueles que não param ainda, cara. Se bem que no santuário aqui nós temos uma particularidade, né? Missa, aqui não João, pode parar, não, para. na missa. Aqui no santuário nós temos uma particularidade que a missa, por ser transmitida, e quando a rádio, né, ela está transmitida, ela não pode ter momento de silêncio, senão o ouvinte pensa que saiu fora do ar e ele muda de estação. Então tem que se ter a música. É uma exceção litúrgica, né? Mas para nós, quando nós estamos ali, a gente muitas vezes não presta atenção nessa dinâmica de Deus dentro da liturgia. E que a pandemia está dando para nós, cara, a oportunidade de nos tornarmos homens e mulheres de Deus, fazendo comunhão de vida com o outro. Comunhão de vida respeitando a vida do outro. Ô Paulo, antes da gente começar o programa, conversava com o João e eu pedia para ele tocar essa música que ele começou. E eu acho que é uma música que me leva à presença de Deus, sabe? Quando diz estar em tuas mãos, ó Pai, né? E ao final da música, né, João, ela fala frutificará. Essa parte me encanta. Frutificará. E eu me questiono muito. Como é que eu estou frutificando? Estou dando frutos? Né? E aí entra a parte que você disse. Ser de Deus também levar a comunhão ao próximo, olhando a dificuldade dele. E aí vem o pega agora, João. Você é secretário, você é o secretário de saúde de Santo Tomé? Não, mas tá na chefia ali, na parte da saúde de Santo Tomé ali, né? Faço parte, eu estou hoje, primeiro, como responsável técnico farmacêutico. Certo. Farmacêutico da Central de Abastecimento Farmacêutico do município de São Tomé. Do município, correto. E também acumulo um cargo de assessor executivo do gabinete. Tá, ok. Então você está em duas funções nesse momento extremamente cobrada, não é? Extremamente cobrada. Momento da pandemia, saúde levando burdoada o tempo inteiro, tá ali o pessoal gritando por socorro o tempo inteiro, e você ainda no gabinete deve ser pior ainda, né? Pior ainda, porque vem tudo em você. E ser de Deus nessa hora? Olhar a dor do cara que tá batendo ali na porta e falando, Paulo, pelo amor de Deus, tem alguém lá em casa, precisa de uma vaga num hospital, eu não tô encontrando. Paulo, tem alguém lá em casa que precisa de um balão de oxigênio, alguma coisa assim. E aí, Paulo? Lê, você disse frutificará. Você sabe que para haver o fruto antes tem que ter
poda, tem que ter, né? Tem que todo um processo. Toda uma agressão à planta, né? Sim, tem que ter. Tem que ter a morte da semente para que ela possa germinar, crescer. Aí ela vai aflorar. Ela vai ter a flor. É preciso que a flor caia. É uma agressão, é uma perca. Para que daí surja o fruto. E o fruto vai sugar da árvore. Ela vai tirar da árvore tudo que ela puder. Porque é a forma dela perpetuar. Não é um processo leve. Não é um processo, vamos dizer assim, suave. É pesado. Até para a própria planta. Exige muito. Ela precisa ter muito nutriente, ela precisa receber muita luz, ela precisa receber água, ela precisa estar forte, senão ela não frutifica. A tua pergunta, como que é ser um homem de Deus e que busca a Deus, que espera em Deus, confia em Deus, dentro da vida social, vamos colocar assim. Exato. Profissional, política, dentro de uma área que hoje é um ponto nevrálgico, é como se fosse um nervo exposto, que qualquer coisinha que toca dói, que é a saúde. Muitas vezes eu me sinto como Jesus que sentou olhando para a cidade de Jerusalém e chorou, olhando para aquela cidade. Quando a gente olha para o sistema de saúde pública, muitas vezes a gente vê um horizonte cheio de esperança. Mas para chegar nesse horizonte, você vê muito morro, muito vale, muito buraco, muito espinheiro. Porque infelizmente hoje nós temos pessoas de todas as índoles. E aí quando eu estou falando isso, eu não estou falando da esfera municipal, estadual ou federal. Eu falo das três. Eu não tiro nenhuma. Exato. Não tiro nenhuma. Porque o aproveitamento da situação é muito grande. E aí é onde a gente vai reconhecendo e vendo a mazela da humanidade. Principalmente a mazela política. De muitos que se aproveitam para fazer merchan, se colocando como salvador, e que vai dar jeito para tudo, e não vai dar jeito para tudo. Porque é aquilo que você falou. A gente vai se vendo cada vez mais limitado. Quando você olha para uma unidade hospitalar que a capacidade dela é 12 leitos, não adianta eu querer inventar e fazer ela virar 24. É 12. 12 é 12. Aí é preciso todo um trabalho. E aí que entra essa visão e essa dimensão que eu penso que Deus nos dá enquanto nós o buscamos. De fazer tudo que tem que ser feito, bem feito. Bem feito. Aquilo que é do município, na qual eu hoje lá ocupo um cargo de responsabilidade, eu sempre converso com o pessoal, falo assim, olha, como que tem que ser feito? Porque o setor público tem regras. É diferente do privado, onde o capitalismo faz a própria regra. Sim, né? Sim, com certeza. O meio privado, ele chega e compra e paga o preço que quer. Nós, no setor público, nós dependemos de um processo que se chama licitação. Sim. Você não compra no preço que você quer. Sim. Você presta conta, porque tudo que você é administrado ali... E aí eu vejo a vivência do Evangelho. Quando aquele Senhor chega e deixa os talentos com cada um dos homens ali, né? Um deixou um, outro dois, outro tanto, e vai embora. Quem vai multiplicar o talento? Estar hoje ali, trabalhando dentro deste meio, eu vejo que ser de Deus é vivenciar essa passagem do Evangelho. É multiplicar talentos. Não enterrá-lo, né? Não enterrá-los. O recurso veio é aplicá-lo da melhor forma possível. E para que isso seja feito, você vai se indispor com algumas pessoas. Você vai se indispor. Por isso que o cristão, ele... Padre Zezinho tem uma música que fala isso, né? Comungar é tornar-se um perigo. Nós viemos para incomodar.
E aí quando você faz algo que está dentro da lei e segue a lei, não como os fariseus faziam, mas permeado de misericórdia. E a misericórdia não significa dar jeitinho. A misericórdia e a justiça caminham de mãos dadas. Então aquele recurso que precisa passar por um trâmite, essa hora a gente tem que ter muita sustentação em Deus. Você tocou num ponto, Paulo, que eu arrumei uma briga uma vez num grupo de jovens. E depois o padre me mandou uma mensagem da paróquia. Leia o que você falou lá no grupo de jovens. Domingo da Misericórdia, pediram para eu ir pregar sobre a misericórdia. E eu disse para aqueles jovens, sim, Deus é misericordioso, porém, Ele é justo. E como você disse, usar de misericórdia não é dar jeitinho, também é ser justo. Eu tenho certeza que o João Paulo, lá no trabalho dele como arquiteto, eu como comerciante de compra e venda, você como um enfermeiro, né, tá ali na área da saúde, como é difícil a gente falar não, mas é necessário muitas vezes. E aí vem aquela indagação, poxa, mas você, João Paulo, você levanta às 3 horas da manhã, cara, para ir na adoração, na novena, tocar lá. E aí chega aqui, você não faz um desconto para mim. Não é? Porque eu preciso fazer um projeto aqui. Você tem que me dar o projeto. Não é assim as coisas. Poxa, Paulo Ângelo, você nesse cargo que você tá político, não é assim as coisas. Não é? E muita gente confunde e acha que por nós rezarmos, por nós estarmos na presença de Deus ali na Santa Eucaristia, nós temos que, perdão da palavra, mas abrir as pernas, como diz o português claro, né? Abrir as pernas, e as coisas não são assim, né? Aí que entra ali o nosso papel de formador. É isso. E a maior formação se dá pela nossa atitude, pelo nosso gesto. É a forma como nós vivemos que forma o outro. Não são as nossas palavras. Pela pregação de Francisco. É pela pregação de Francisco. Vamos passear aqui. Vamos andar, vamos caminhar, vamos ser vistos, né? Ser vistos enquanto aqueles que buscam a Deus. E quando você dizia assim, nossa, mas esse cara é da igreja, né? Eu já ouvi isso no balcão da farmácia. Eu sou farmacêutico. E eu trabalhei por 10 anos. Eu falei que você era enfermeiro, acho, né? Não, mas desculpa, tudo bem. Me perdoe, tá? Tamo junto com eles, me perdoe, parceiro. Me perdoe, tranquilo. Você é farmacêutico. Por 10 anos eu trabalhei no balcão da farmácia. A farmácia que existe em São Tomé, ela começou a farmácia pública comigo. Certo. Foi em 2001, quando eu passei no concurso, não tinha farmácia em São Tomé pública. Os remédios eles eram dentro da Secretaria de Saúde, que era departamento, e assim, não havia um responsável, ficava mais na mão do secretário, então havia toda aquela questão política. E quando eu entrei, imagina o rombo, porque daí entra um profissional técnico, o conflito que não gerou. Tinha pessoas que chegavam e pegavam remédio sem receita, pegava revelia, chegava... Quando a gente chegou e colocou a coisa padronizada, instituída, justamente para obedecer 3 princípios que o setor público tem: equidade, integralidade e universalidade. E o povo não sabia nem que existia isso, nem o que era isso. Equidade, dar mais a quem mais precisa. Integralidade, é um cuidado dele, não só naquela partezinha com medicamento, mas é um cuidado dele com o medicamento e tudo que envolve o ser que vai usar o medicamento. Integral. Universalidade, não é só para ele, é para todos. É universal o acesso. Todos têm direito. Todos têm direito, só que o que prevalece, e aí eu vejo como que Deus ele é belo, porque até mesmo num sistema público de saúde, a gente vê um princípio divino sendo utilizado. Porque se eu tiver que escolher entre a universalidade, a integralidade e a equidade, quem manda é a equidade. E como que Deus julga?
com equidade. Aquele que mais precisa, mais ele dá. Sim. Tanto que quem mais pecou, mais será perdoado. Esse é o processo de Deus. E às vezes a gente não se liga. Poxa, está dentro do meu trabalho, cara, enquanto farmacêutico. E quantas vezes eu escutei no balcão da farmácia: não me arrume esse remédio sem receita. Cara, eu não posso. Eu não posso burlar o sistema justamente por quê? Porque eu preciso entregar para aquele que passou pela consulta. Para aquele que realmente está necessitado. Esperou a hora dele na consulta, né? Esperou a vez dele, né? Vê os escândalos que a gente enfrenta hoje e a gente vê acontecer pelo país em relação à vacina. Quantos noticiários saíram de pessoas desviando vacina, fazendo de conta que aplicava e não aplicava? Então aí você vai vendo o profissional, quando é um profissional que busca a Deus, e aí o homem e a mulher de Deus, e aquele que ainda falta este encontro. Eu não vou dizer que ele não é de Deus. Ele é de Deus também, porque todos pertencemos a Deus. Todos nós somos, né? Mas ele ainda não teve esse encontro. Ele não teve essa vivência, essa experiência de entender que aquele que chega até a mim é aquilo que está em Mateus 25. Eu estive doente e me visitaste, me cuidaste, me curaste. Perfeito. Você entendeu? Então hoje, Lê, ser de Deus dentro dessa dimensão, principalmente no setor público, é desafiador. Essa parte que eu disse é da saúde, mas eu, como assessor executivo de gabinete, hoje passa Cuida de tudo. Todos os convênios, agariação de recurso, emendas parlamentares, destinação de recursos do governo federal e estadual, sou eu quem faço o protocolo e faço acompanhamento, desde a captação do recurso até a execução do objeto. E cara, é fato. Só existe corrupção dentro do setor público, em todos os outros lugares também, porque existe o corruptor. Com certeza. Ixi. O cara que quer que você utilize mal aquele recurso. Não existe o roubo sem o ladrão, né? Não. Não existe. A gente fala do político corrupto, cara, mas quem corrompeu ele? Então essa é a luta. Alguém fez uma proposta, né? Alguém fez uma proposta para proposta. ele. Ou seja, ser de Deus nessa hora é cultivar inimigos. Me responda só uma coisa rápida assim. É fácil? Não é fácil. É dolorido. É dolorido, né? Porque quando você caminha na justiça, eu tenho a graça de ter já aí, desde 2001, vai para 20 anos de setor público, e eu nunca estive envolvido em nenhuma conversa de nada. De nada. Mas quando não tem, Inventam. Você sabe disso. Oh, com certeza. Então, estamos calejados já então, disso. Né, aí Paulo? é que entra a tua pergunta. É fácil? Não é fácil, porque se não tem o que falar aqui, inventam onde, né? Podem imaginar, criar e aí fica a revelia, né? Exatamente. Depois que jogou no vento, você... Tem uma história bem bacana, né? Que uma mulher foi se confessar e chegou e falou pro padre que ela tinha falado mal da amiga e papapá. E o padre então deu um travesseiro de penas e disse: vá soltando até a sua casa e depois você volta recolhendo. Palavras jogadas ao vento, né, Paulo? Você sem dever, as pessoas inventando de você, isso machuca. Dói muito, né? Dói muito. E aí você tem que entender o processo de Deus, de usar até mesmo disso para forjar o homem de Deus, a mulher de Deus. Se nós não trouxermos para essa dimensão, Lê, João e quem nos assiste, nós nos perdemos. E enlouquecemos, né? Enlouquecemos. E aí a gente fica na pergunta por quê? E talvez quem está assistindo hoje está vivendo alguma situação que está perguntando assim, por que tudo isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que essa tempestade? Por que esse maremoto na minha vida? Por que? Não vai achar resposta. Não vai. Resposta. E antes eu achava que a pergunta tinha que ser para quê? Para quê? E aí depois de ler um livro, Deus na Pandemia,
eu entendi que a pergunta que tem que ser feita não é nem por quê nem para quê. A pergunta é o que essa situação me leva a fazer. Interessante. O quê? Porque o porquê está lá atrás. O para quê está lá na frente. O quê está no agora. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse boné? Vou usar. O que eu vou fazer com essa situação? O que eu vou fazer com a pandemia? Me desculpa até, Lê. Imagina. Trazer isso, mas assim, quando a pandemia começou e houve uma preocupação tão grande em igrejas fechar as portas e não termos missa e não ter acesso à Eucaristia, eu comecei muito a me perguntar e a questionar a Deus. Mas, Senhor, né? Por que tudo isso? Pergunta errada. Para que tudo isso? Pergunta errada. Quando eu li esse livro Deus na Pandemia, e que o autor, um bispo, ele traz o que a pandemia me leva a fazer. E aí, ouvindo o Papa Francisco falar de uma igreja em saída, de que ele prefere uma igreja suja, estrupiada, arrebentada, cheia de pó da estrada, mas que está em saída, eu falei, meu Deus, eu por 40 e poucos anos da minha vida, eu te comunguei sacramentalmente, mas acho que até hoje eu não te comunguei no irmão. Até hoje eu não consegui entender a plenitude de uma comunhão fora do templo, do edifício. Até hoje eu não entendi as tuas palavras, que sois templo de Deus. Estava dizendo para eu olhar o irmão e o que eu vou fazer por esse irmão agora? É aqui agora. Cara, me cessou toda a preocupação de fazer algo, de fazer evento, de achar jeito para fazer encontro, de reunir. Cessou, cara. Aqui no meu coração ele se calou de tal maneira que eu pensei, Senhor, acho que agora eu entendi o que é ser cristão. Demorou. E Paula, e hoje assim a primeira leitura ela vai trazer a ideia: quem semeia com largueza colhe com largueza, né? Exato. Eu acho que essa palavra de hoje, eu faço a palavra com café, não sei se alguém aqui acompanha, mas... Quem não acompanha ainda, gente, por favor, segue o João Paulo Montes. Eu tenho várias no visualizações, Instagram. deve dar umas 5 por dia, mas enfim. Uma delas é minha. Tá, é que o pessoal visualiza em grupo, de 1000. Mas essa palavra hoje me fazia pensar isso, porque o evangelho de hoje é sobre se doar, né? Você sair e essa palavra trazia assim, quem semeia com largueza. E semeia com largueza o quê? Nesse tempo que a gente vive de privações, né? E qual que é a doação em largueza que eu tenho dado? Do meu tempo. Mas a gente conversava também, eu li no dia do nosso churrasco, e a gente se questionava nessa questão. Existe a fome física, existe né, que a fome, é fome de comida. Sim, mesmo, né? Existe a fome de Deus, existe a fome de um abraço, de um cheiro, de um aperto de mão. Olha que situação nós estamos, nós sentimos falta de um aperto de mão, né? E como que a gente tem semeado isso na prática, aquela coisa de tocar mesmo. Eu tenho tido uma experiência com a minha filha mais velha, de vez ou outra Deus tocar no meu coração, eu partilhei com o Lei isso, de às vezes, bateu uma dúvida na minha cabeça, tem um cara ali que está precisando comer. Isso aconteceu recentemente, e aqui eu falo como um testemunho, não como o evangelho hoje diz que não é não para como falar. vanglória, né? Não, é um testemunho. Como um testemunho, porque a gente encontra Deus e aí vale a experiência, que você está falando muito bem. E esses dias aconteceu algo muito, muito legal. Eu partilhei com o Lê, fui deitar no primeiro dia de frio desse ano mesmo, que fez frio. Deitei e tal. Eu durmo de bruço, né, cara? Deitei, vou dormir. Aí eu falei, cara, tem um cara ali na igreja eu acho que aquele cara tá com um frio. Beleza, virei do outro lado e tentei. Não, vou ter que ir lá. Aí minha mulher, o que você tá fazendo? Não, eu vou ali na igreja ali, ver um negócio ali. Vamos lá, filha, vamos comigo, vamos.
E o engraçado é que eu peguei uma blusa, porque Deus colocou no meu coração que eu tinha que levar uma blusa para ele. E se ele tivesse com fome, que isso já era umas 9h30, eu ia pagar um lanche, né? Ia fazer o quê aquela hora? E é engraçado que na hora que eu cheguei lá junto com ela, ela tem 3 anos e meio, né? Mas o que a gente está fazendo aqui, pai? Eu falei uma coisa para ela assim, nós viemos visitar Jesus. E Jesus, ela conhece Jesus e graças a Deus eu tenho orgulho em dizer isso, ela reconhece Jesus na Eucaristia. É bonito de ver quando eu falo assim, onde está Jesus? Ela olha para a Eucaristia. Que bonito isso. Mas nesse dia, Deus me colocou de mostrar Jesus no irmão, que é onde ele está, onde ele se encontra. O próprio Cristo desfigurado, né? Exatamente. E eu levei uma blusa, e aquela blusa, uma blusa mais grossa, assim, tal. Cheguei lá, ele já tinha uma blusa grossa. Mas eu perguntei, o que você precisa? O senhor já comeu? Não, olha, eu tô com frio. Ele tava com uma blusa, mas eu tô com frio. Ou seja, se ele tem uma blusa grossa, eu não posso dar uma blusa grossa, porque não vai investir. E eu tava com uma blusa de moletom. E como eu tinha saído da cama, eu tava sem camisa. O que eu fiz? Só um minutinho, então, pai, tirei. E minha filha sentada no meio do carro, não faça isso com as suas crianças, mas ela estava aqui do lado. Não é um bom exemplo. Mas ela olhou para mim assim, o que você está fazendo, pai? Eu falei assim, eu estou dando minha blusa para ele, filha, que ele disse que está com frio. Mas por que você vai dar essa blusa amarela para ele? E minha filha, ela se expressa muito bem, eu lhe conheci ela. É. Porque ele está com frio, essa blusa aqui azul não cabe nele, porque ele já tem uma blusa dessa. Em resumo, a gente viveu aquela experiência juntos, eu e ela, de encontrar Jesus naquele cara que estava ali passando frio, cara. E eu tentando ensinar ela alguma coisa, mas bebendo daquilo, tocando aquela realidade. Só para concluir, vivemos aquela experiência e ela pegou e falou assim, pai, já sei, no dia do teu aniversário eu vou te dar uma blusa amarela. A blusa que você tava era amarela. É. Obrigado, filha. Obrigado. E eu vou te ensinar uma coisa, filha. Se você divide, quem divide soma mais. A conta de Jesus é meio, né, como o Padre Léo falava, Jesus era ruim em matemática, né? Deus é ruim, a matemática dele é meio estranha. Se você divide, você ganha mais. E como que funciona isso? Então, aquela experiência, eu bebi dela, junto com ela. Mas podendo tocar naquele Jesus que está ali, cara. E aí fica aqui, já estou me alongando, mas só para... Imagina, João. Para. Mas fica a experiência assim, que muitas vezes, quando a gente toca, quando Deus toca a nossa consciência enquanto a gente está indo dormir, nós somos tentados a criar várias desculpas. É ou não é verdade? E você que está assistindo, nós aqui podemos... A carapuça pode servir em nós, porque quantas vezes já aconteceu isso comigo? Não, esse cara, alguém vai dar comida para ele. Não, Deus vai prover outra pessoa. Cara, se Deus colocou no teu coração... É no teu coração. A providência vai chegar por você, não vai chegar pelo outro. É ou não é, Paulo? Exatamente. Você vivenciou o Evangelho. Experienciou Deus. Vários, né, Paulo? É. Porque, enquanto você falava assim, João, dando o seu testemunho, desculpa, Paulo, te cortar, mas assim, aquele Evangelho, deixai vir a mim as criancinhas. A inocência da Maria, né? E dizer, papai, no seu aniversário eu vou te dar uma blusa amarela. Pai, por que você está dando isso para ele? Nós trouxemos outra blusa, né? Então, a inocência da criança nos leva a Cristo. Eu vejo muito na criança, sabe? A proximidade com Deus. Você me fez lembrar de uma experiência, João. Não tenho vergonha de partilhar isso e de relatar. Vindo para uma missa às 8 da manhã. No santuário. E preocupado, né? Poxa, será que vai ter muita gente? Respeitar o distanciamento. Que às vezes a gente sabe que às vezes não acontece como deveria acontecer, né? O distanciamento. Eu vinha chegando para a missa das 8, era umas 7h20. Quando eu cheguei ao lado daquela estátua de São Paulo VI que tem ali, eu vi o pessoal da acolhida na porta da igreja. E acredito que é o Jesus que estava deitado lá, é o mesmo, né? Fica deitado com 4 cachorrinhos. É esse aí. Ração para todos os cachorros.
coberta para os cachorros. Exatamente. Tá? Ele estava deitado. E vinham 4 pessoas. 4 pessoas. 2 com pão e 2 com garrafa de café. E pararam, e eu parei ali. Porque eu vi que eles chegaram e abordaram, eu parei do lado de São Paulo VI e fiquei olhando aquela cena. Eles abaixaram, conversaram, encheram um copo, aí ele sentou, encheram um copo de café, aquilo tava aquela fumacinha saindo, sabe? Café quentinho, cara. Ou chá, não sei, né? A outra tirou o pão, deu na mão dele. Ele começou a mastigar o pão e já batia o cafezinho junto para amolecer ali. Eles conversaram um pouquinho, saíram os 4 e aí eles deram de frente comigo, eu estava já na rampa ali para subir. Aí cumprimentei-os. Eles não são da nossa igreja. E aí quando eu vi aquilo ali, cara, eu cheguei na porta da igreja, eu passei por ele se alimentando, eu passei, eu cumprimentei. Parei na porta da igreja, fiz a minha genuflexão para entrar, como todo bom católico. Assentei na cadeira. E eu senti no meu coração Deus falando: o rito da comunhão você já assistiu hoje, tá? Cara, aquilo para mim foi um tapa na cara. Porque o Cristo estava ali na porta. Eu vim tão preocupado em comungá-lo lá dentro, e eu vi a comunhão com o Cristo acontecendo, com pessoas, irmãos, que professam a mesma fé, cristãos, mas que não são da nossa denominação religiosa. Ô Paulo, você está falando um negócio, desculpa me intrometer mais uma vez. Eu quero, assim, eu nem sei o tempo, tá, gente? Alexandre, você vai falando, João Paulo... Clarinha, vai falando aí, ó. Tem que acabar, porque por mim eu passo a noite aqui, viu? Nossa, o papo tá tão bom. Porém, essa semana eu fui convidado para pregar domingo que vem, próximo agora, num grupo de jovens. E sabe, Deus trazia ao meu coração, assim, vai procurar o significado da palavra católico para falar para eles, tal. E no Google, você digitar no Google o significado da palavra católico. Tem um escritor, Carlos Heitor Cone, é um ex-seminarista. Ele diz assim: ser católico não é para quem quer, é para quem pode. Isso que você vivenciou nessa entrada no templo, a gente olha para o nosso interior assim e fala: vem cá, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Passei uma experiência, eu e Elaine passamos uma experiência bem parecida. Nós estávamos em Curitiba, meu pai estava em tratamento, e nós estávamos num hotel. E descemos no hotel para tomar café da manhã e era um vidro. Um frio, rapaz, né? Aquele Curitiba que já é de natureza o frio lá, né? E de repente eu olhei assim, um senhor virou a esquina assim, exatamente como você falou. Tinha um mendigo, um morador de rua. E aquele homem veio com um saco de pão, deu um pão para ele, deu um copo cheio de café, virou as costas e foi embora. E meu pai ainda falou: será que não é um médico ali? Será que não é um engenheiro? O que será que esse homem é? E naquele momento ali, aquele homem vindo ao encontro do mendigo, puxa, aquilo mexeu muito comigo, assim, sabe? Mexe muito com a gente, né? Posso contar outra? Claro, deve. Já que vocês é que vão dizer o tempo e depois quem vai dizer cortam, é o Alexandre e o João Paulo lá, o pessoal da... É a Clarinha, então. Clarinha, você vai falando na hora que para aí. Meu pai faleceu dia 1º de junho, na terça-feira. E eu já havia combinado com o Padre Sérgio de fazer a condução da procissão com o Santíssimo no dia de Corpus Christi, dia 3 de junho. Dia 3. Ou seja, eu sepultei meu pai na quarta, de manhã, às 9h30. À tarde, eu mandei uma mensagem para o Padre Sérgio, porque já na quinta-feira, seria no outro dia.
a procissão. E eu estou ainda arrebentado, mas eu estava mais, né? Te vi lá. Tava mais, cara. E aí mandei uma mensagem para ele: padre, como é que ficou para amanhã? Porque ele já estava assim preocupado se eu iria diante do momento que eu estava vivendo, estou ainda vivendo, enlutado e com toda a situação, da forma que foi, inesperado, sem a gente poder se preparar. Tive com meu pai na quinta, na sexta-feira já o recebi pelo SAMU, entubado, não teve mais palavra, não teve mais conversa, UTI. Tive a oportunidade de visitá-lo várias vezes na UTI por ser capelão hospitalar. Então, podia entrar para assistência. Tinha esse acesso. Por lei, é direito à assistência espiritual dos enfermos, né, quando a família requisita. E eu sou família, eu requisitei. Eu fui, né? Eu quis. Mas assim, com toda a compreensão e colaboração dos funcionários da Santa Casa. Enfim, mandei a mensagem, ele perguntou: você vai, Paulo? Eu falei: eu vou, padre, vou. Assumi esse compromisso e penso que eu preciso desse momento com Jesus. Agora ainda mais, ainda mais. No momento bom, é gostoso estar ali conduzindo, né? Vai na frente no carro de som, o padre vai atrás com o Santíssimo exposto, e você vai convidando o pessoal para sair das casas, vir à calçada, ver Jesus passar, né? Prestar sua adoração ao Santíssimo Sacramento. É o único dia permitido canonicamente e dentro da liturgia que o Santíssimo sai do sacrário e deixa o edifício templo e vai para as ruas, né? Canonicamente é aquele dia. Enfim, falei: eu vou, padre. Vim para a missa, chorei muito na missa, porque coloquei na intenção do meu pai. Quando eu ouvi o nome dele, cara, eu estava ali com a minha esposa, não teve como segurar, chorei pra caramba. Terminando, exposto o Santíssimo, a adoração dentro do santuário. Depois o padre Gabriel veio até a caminhoneta, eu saí e pedi ao Senhor, falou: Senhor, eu vou contigo porque eu creio que aqueles que partem estão contigo. Então, se eu estou pertinho de ti, eu estou pertinho do meu pai. Tanto que eu estou ainda preparando um texto do Pai do céu para o Pai no céu. Não tive coragem ainda de escrever nada nas redes sociais sobre o meu pai. Ainda não está aqui dentro ainda. E naquele momento estava muito forte e a gente saiu. Fizemos o trajeto todo. Mas no final, em todas as ruas que a gente passava, então eu ia convidando as pessoas a saírem para fora, abrirem as portas, abrirem as janelas. O tempo de pandemia a gente se fecha. Olha, abre, você que está me ouvindo, né? Vai saindo para a rua, abre as portas, Jesus está passando, vai abençoar, está abençoando, né? As pessoas saíam, muitos se ajoelhavam, muitos, né, estendiam a mão, assim, de uma forma muito devota e bonita, muito bonita. Mas quando nós chegamos em frente ao santuário, que nós pegamos ali para passar, nós passamos em frente à Santa Casa, depois passamos em frente ao Hospital São Paulo e fomos fazer o trajeto de Corpus Christi, que faz o tapete. Em volta dos bosques. Dos bosques. Nós fomos fazendo ali todo um momento de oração, mas quando chegou na parte final, eu vi 2 andarilhos que são amigos meus, o Marcos e o Pedro, estavam ali. E naquela hora, cara, eu já estava assim, transbordando em Deus, né? Estava entregue, né? E eu falei no nome deles, né? Falei: Marcão, cara, Pedro, é Jesus que está passando aqui, cara. Ele está te abençoando agora. São moradores de rua. Cara, esses caras deram um pulo do banco que eles estavam sentados. Eles banavam um abraço assim, cara. Eles gritavam. Aí aqui na mesinha, perto do... Eu falo aqui, mas não é aqui, né? Lá. Perto daquele ponto tubular ali. Tem umas mesinhas que ficam ali, né? O pessoal fica por ali. E os andarilhos ficam ali, porque agora o coreto está interditado. É onde eles ficavam.
A igreja não tem como eles ficar, né, por conta das reformas que foram feitas. E eles estavam todos ali na mesinha. E aí, aqueles ali, eu não lembrava o nome, eu falei, ó, os irmãos de rua, olha aí, é Jesus que está passando. Aqui está o maior maltrapilho que já pisou a face da terra, o Filho de Deus, que foi como vocês. Adora ele, meus irmãos. Cara, esses irmãos, eles gritavam do bosque, João. Mas eles gritavam de um jeito. Era como se eles estivessem vendo uma figura pública famosa dos dias de hoje, tietando alguém. Mais uma festa, cara. E teve um deles que saiu, mas saiu numa carreira e veio, chegou na janela, o Gilmar estava dirigindo, e veio conversar comigo e já veio. Eu falei, meu irmão do céu, o carro está andando, senta lá depois na conversa. A espontaneidade, cara. Sabe, a entrega. É o Cristo reconhecendo-se no Cristo. Aquilo que você viveu com a tua filha. No dia de Corpus Christi, eu vivenciei com esses irmãos de rua. Todos onde nós passamos, foi muito bonita a reverência. Sim. A devoção. Sim. Muito respeitosa. Mas, cara, eu fico imaginando que o desejo de Deus é que a gente seja como esses maltrapilhos. Abandona, cara. Como Bartimeu, né, cara? Bartimeu! Falou, é a cena de Bartimeu. A cena de Bartimeu, cara. Ele deu um pulo, cara. Deu um pulo e sai gritando. Sai gritando igual um doido. Doido. Que legal. Cara, que experiência, Lê. E muitas vezes, né, Paulo, a gente que já teve várias experiências dentro da própria igreja, nós somos repreendidos muitas vezes, né? Ó, não pode. E eu vejo, que nem você acabou de dizer, ei, levanta, grita, é o próprio Cristo que está passando aqui, né? Nós vamos voltar aí nesse assunto. Vocês vão Tem mais 5 minutos só? Vixe Maria, então vamos acelerar. Ô Paulo, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois agora. Voltando um pouquinho na tua área, tá? E depois nós vamos encerrar com um assunto bem que nós dois estamos vivendo. Mas eu queria saber o seguinte, Paulo Ângelo, você como cristão, profissional da área da saúde, pai, esposo, o que você tem a falar sobre a vacina do Covid-19? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Final de semana, na missa, Padre Sérgio, iluminadamente pelo Espírito Santo, no meu ver, no final da missa ele disse assim: tem muita gente falando que essa vacina é a besta, é o apocalipse, é não sei o quê. E nós estamos há praticamente 1 ano e meio em oração, pedindo a Deus a cura do Covid-19, do coronavírus. E a hora que sai uma vacina, eu não vou tomar. Então, tô transmitindo a vocês, não sei a opinião de vocês dois, tá? Estou transmitindo a vocês aquilo que o meu sacerdote, nosso pároco, disse. E eu gostaria de saber, Paulo, você como pai, como esposo, como profissional da área, João Paulo como pai, como esposo, qual a tua opinião com relação à vacina? Quer falar, João? Primeiro? Em especial, como cristão, tá? Vocês dois. Certo. Então, enquanto profissional de saúde, não tenho dúvida alguma em colocar. Enquanto pai, esposo, filho e também cristão, afirmo categoricamente. Nós vivemos um processo, e é importante que você que está nos assistindo entenda isso. Nós vivemos um processo social onde nós estamos tendo um bombardeamento de informações, um excesso de informações. Informações verídicas e outras fictícias, ou seja, algumas verdadeiras e outras falsas. A vacina, especificamente a vacina, é hoje o único insumo
comprovadamente capaz de deter a velocidade dessa pandemia. Entenda, ela não acaba com a pandemia. A vacina, ela detém a velocidade. Tem muita gente que diz assim: mas não parou de morrer gente, está vacinando e não parou, continua morrendo. Mas se você fizer uma análise da morbidade agora, você vai perceber que a faixa etária é outra do início da pandemia. Sim. Justamente porque os primeiros a serem imunizados, e essa técnica de imunização não é algo inventado agora, não é algo de agora. Os egípcios já imunizavam as pessoas com espinho de laranjeira, né, perfurando o cotovelo, porque era a parte onde não ficava cicatriz. Sim. Olha só, pegavam uma porção daquela purulenta da doença com o espinho da laranjeira e picava o sadio, porque acreditava-se que ele tornaria-se forte perante aquele mal. Hoje, vacinar é um ato de fé e de obrigação para com o irmão. Hoje, buscar esse instrumento, que é um instrumento humano, mas inspirado por Deus, assim como o medicamento. Sim. Também é um instrumento inspirado por Deus, instrumentalizado pelo ser humano. É uma obrigação do cristão para com a vida própria, mas não só pensando nele. Porque uma vez imunizado, eu não vou ocupar o leito de UTI. A probabilidade é infinitamente menor de eu ocupar um leito de UTI de um irmão que, como o meu pai, ocupou um leito de UTI por um aneurisma cerebral. Não tinha nada a ver com o Covid. Não tinha nada a ver com o Covid. Mas ele precisava de um leito. Precisava do hospital. Entendeu? Então, para nós cristãos hoje, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, eu lhe falo como cristão, como profissional de saúde, não é uma idolatria à ciência, isso não existe uma idolatria à ciência, mas um respeito, porque é bíblico. A ciência consta nos livros sagrados. A profissão do médico que faz ungüentos agradáveis, o farmacêutico, está na Bíblia, Eclesiástico, tem lá. Ou seja, buscar a vacinação, buscar a imunização é cumprir uma obrigação de fé, é realizar um ato de fé. Amém. João Paulo, você como pai, como esposo, como cristão. Eu acho que o Paulo resumiu tudo, né? Não tem... Acho que é um ato de ser cristão. Em resumo é isso. Porque a gente é bombardeado, isso é fato, né? Se a gente se abrir a isso, hoje o celular, todo mundo tem um celular na mão. Você a todo instante você vai ter informações que são verídicas e não verídicas. Fake news, né? Então, a gente precisa primeiro acreditar na palavra de Deus, que os médicos, né, a ciência, enfim, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Literalmente falando, além da profissão, é um dom de Deus, né? Eu, por exemplo, se eu ver um sangue, eu desmaio. Então, assim, é um dom de Deus, né? E é verdade. Então, assim, primeiramente isso e a responsabilidade com o outro, né? Eu conversava com o médico da minha filha, que é um cara bem renomado, e ele falava, mesmo que onde falava-se da eficácia, né? E ele exemplificava algumas vacinas que a gente toma tantos anos. Assim, essas vacinas têm, por exemplo, 30%, 40% de eficácia. Só que o que gera a eficácia, a imunidade, lá, sei lá como que fala, é que todo mundo tomando se torna 100%. Se eu não me engano, ele falava relacionado a sarampo ou coisa do tipo. Então ele falava isso daí. Então, eu acho que primeiro, em respeito à palavra de Deus, que fala sobre a medicina em si, né, a gente precisa ouvir a medicina em si.
Então hoje, sem dúvida nenhuma, só tem uma ressalva. Eu acho que desde a época do egípcio poderia ter algo melhor do que uma picada. Porque eu desmaio toda vez que eu tomo uma vacina. Não posso olhar, eu não posso olhar. Tão ruim quando o Zé Gotinha vira o Zé Agulhinha, né? Eu, por exemplo, vocês não me verão naquela fotinha famosa hoje em dia mostrando tomando vacina, porque provavelmente eu estarei caído. Eu penso... Eu reafirmo tudo o que vocês falaram. Paulo Ângelo, mais uma vez, deu uma aula para nós aqui, né, de todo o ensinamento. E eu tenho muito, trazendo para a nossa religião, trazendo para a cristandade, não só a nossa religião, mas sim para os cristãos. Deus pede na Bíblia que nós cuidemos do templo do Espírito Santo. Então, eu me vacinando, eu estou cuidando de mim e do próximo. Eu estou sendo igreja, Paulo. Sim. Concorda comigo? Não sei se é esse o termo, mas eu estou sendo igreja. Estão querendo cortar. Peço mais 5 minutinhos, Alexandre, porque eu preciso falar de um tema aqui rapidinho com o Paulo. Tá? Então, gente, a vacina é importantíssima. Para nós encerrarmos, Paulo. Eu estou com uma passagem já há algum tempo no coração, numa celebração da missa, acredito que há um mês atrás, era a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18b, que diz assim: o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. O Paulo acabou de mencionar aqui, Paulo há poucos dias, dia 1º agora, eu nem sabia, sinceramente, o Paulo enterrou o pai dele, sepultou o pai dele. Então, Paulo está em luto, né, Paulo? É um processo, o luto é um processo. Agora, dia 14, agora nós fizemos 9 meses que nós sepultamos o meu irmão. Dia 2, meu irmão faria 48 anos, aniversário dele. Comemorei os 48 anos junto com ele, porque na celebração da Santa Missa eu dizia: o céu está em festa. E Paulo, não tem como, nós estamos à frente, muitas vezes, num retiro, à frente das câmeras aqui agora, e nós pregamos sobre a morte. Mas como é difícil. Somos humanos, né, Paulo? Além de cristãos, além de pregadores, além de você como professor, como teólogo, nós somos humanos. E a dor vem. Só isso nos consola, que o invisível é eterno. O Du se tornou invisível dia 14 de setembro do mês passado. Eu creio que ele está na eternidade, junto com o próprio Cristo, com Nossa Senhora. O seu Paulo, né? Paulinho, como carinhosamente era chamado, agora dia 1º foi sepultado. Eu já creio. Talvez, posso dizer assim, por oração de outras pessoas, talvez o Du esteja na eternidade, por oração de outras pessoas o Paulinho esteja na eternidade, mas estão. Eu creio. E Paulo, como é difícil ser cristão nessa hora também, né? Eu penso e vivo esse dilema. Eu digo que é um dilema que é entre a nossa humanidade e a nossa condição espiritual. A carne que passa, que vai embora, mas a alma, o espírito que perdura eternamente. Aquilo que Paulo falava, né? Eu quero ir, mas eu quero ficar mais um pouco. Eu quero morrer, mas eu preciso evangelizar. Deixa eu mais um pouco. Eu vivo nesse dilema, né? Paulo fala isso nas suas cartas. Sim. E quando isso acontece na nossa carne, dessa divergência do passageiro, e que você não sabe quando vai terminar o prazo daquilo que está ali presente.
ser cristão nesse momento é um desafio. É um desafio porque o meu pai, na sexta-feira, quando ele teve o rompimento do aneurisma, uma semana antes eu estava celebrando exéquias da mãe de um amigo, com um padre meu, a Angelina, esposa do Valdomiro. E aí eu falava, eu pregava, e quando chegou a terça-feira, que bateu o martelo, que eu recebi o telefonema, Tem que viver o que pregou. agora a ficha caiu. Eu me recordei de cada palavra, de cada exéquia que eu fiz até hoje. Cada exéquia que eu celebrei, no ato em que eu recebi a notícia, me veio ao ouvido as minhas palavras. E aí vem o tentador, né? Vamos ver se você vai viver isso agora. Vamos ver se você vai pôr em prática isso agora. Como eu dizia aqui com a comunidade Palavra Viva, é uma bênção. E eu havia gravado, acho que há um bom tempo atrás, umas mais de 2 semanas, 2 encontros para novena que o Padre Bruno, né, organizou para as famílias enlutadas. E na terça-feira, dia 1º de junho, foi o último dia que foi ao ar essa novena. Está no YouTube, no canal do Santuário. Quem quiser acompanhar está lá. E vão lá olhar para vocês verem de quem é a última pregação. É minha. É minha. E na terça-feira, dia 1º de junho, às 6h30 da manhã, eu nas minhas orações veio a notificação da novena das famílias enlutadas, Paulo Ângelo fazendo a partilha da palavra. Naquele dia eu senti que meu pai iria partir. Falei, bom, eu preciso me ouvir agora, porque agora é a hora. Agora é a hora para ver se realmente o que eu preguei eu vou viver. E lá eu pregava sobre Atos 2, quando eles recebem o Espírito Santo e a população olha para eles e o povo olha e fala, estão embriagados esses caras, né? Estão bêbados, né? E eu falava sobre a luz do cristão, que é a alegria. Mesmo diante da morte e a tristeza presente, a capacidade de se alegrar, porque aquele ente que partiu está diante de Cristo. E que hoje, por isso que eu falei que está em construção dentro de mim, eu ainda estou rabiscando isso. Hoje, além do Pai do céu, eu tenho o Pai no céu, né? E aí o Pai Nosso eu posso começar a rezar como Pai meu. O Pai Nosso que está no céu, eu posso dizer Pai meu que está no céu agora, né? Ou seja, não é fácil. Mas naquele dia, quando eu entrei na UTI com minha mãe, minha irmã, e vi meu pai sobre aquele leito, já estubado, né, desfigurado pela dor que o corpo sofre, é de se questionar a Deus. E todos nós questionamos a Deus. Todos nós. Não pensem porque cantamos, pregamos, rezamos, nós olhamos naquele momento, como o próprio Cristo lá no Getsemane, lá na agonia. Ele olha para o Pai e fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Só que o ele próprio completa. Cristo questionou, né? O próprio Cristo. Só que ele fala, né? Não se faça a minha vontade. Faça a sua. Faça a sua. E aí sim é a vivência da fé. E uma coisa que me fortaleceu ler foi na missa a qual eu participei no dia de Corpus Christi, olhando para o crucifixo, eu questionando a Deus, né? O que eu vou fazer agora sem meu pai, cara? Sem o colo? Naquela hora que você corre no pai, né? Pai, o que você acha? Eu olhando para o crucificado, eu senti no meu coração, eu sei o que é a sua dor. Eu senti no meu coração as palavras de Cristo dizendo assim, eu sei o que é a sua dor. Eu achei, bom, ele sofreu na cruz, eu estou vendo crucificado, né? E aí me coloquei um pouco mais em oração e me veio assim muito forte, não pense na cruz, porque eu também fiquei enlutado pelo meu pai José. Ele também perdeu o pai. Ele também perdeu o pai. Ele perdeu o irmão, porque ele perdeu... Oh meu Deus, de Betânia? Lázaro. Ele viu a dor da mãe. Ele viu a dor da mãe pelo pai e a dor da mãe por si próprio. Exato. Então, não é fácil. Não. Mas é nessa hora que Deus nos faz forte. E
E Deus coloca no meu coração, assim, a partir dessa experiência de vida de vocês, o evangelho de ontem, se eu não me engano, de domingo, ele era que Jesus contava em parábolas, né? Mas quando estava a sós, explicava-lhes tudo. Eu acho que a profundidade para mim daquele evangelho está nesse último versículo, onde estava a sós com os discípulos, ele lhe explicava tudo. E eu acho que sorte, e aí eu acho que a gente pode incluir não com vaidade ou nada disso, vanglória, nem nada disso, mas a gente pode colocar assim que nós somos privilegiados. Porque num período, num momento determinado da nossa vida, a gente teve um encontro com Jesus. Em algum momento. E a gente tem esse ao pé do ouvido, como você falou, quando eu entrei em oração, Jesus falou comigo. Olha que profundo, né, cara? Isso é muito... vocês estão falando aí, assim, eu estou perguntando para Deus, é para eu falar? Não é? É para eu falar? Não é, sabe? Porque a gente viveu algumas experiências agora, bem recente. Meu pai também passou por um tratamento e tal. E eu tive a oportunidade de ir à casa da Fátima, que era de Betânia. Ela estava morando em Brusque, agora está morando em Blumenau. E numa conversa com ela eu sei da sua devoção por São Francisco, né? Um homem totalmente franciscano. E num livro que você me indicou, mostra que Francisco também questionou. Um santo também questionou. Então, conversando com a Fátima, ela ainda falou, Francisco, ele questionou. Eu vi lá no livro. Ela falou, então, ele questionou. Por que você acha que você não pode questionar? É um direito nosso questionar. Porém, não podemos duvidar. Nós não podemos nos afastar. E assim, puxa vida, como eu queria ficar mais 2 horas aqui conversando. E assim, esses dias o João falou um negócio aí agora, essas experiências que nós temos com Deus, como você teve, o próprio Cristo falando para você, ei, eu também senti a dor da perda do meu pai. E esses dias agora, não sei que dia da semana passada, semana retrasada, não sei. Há tempos, Paulo, eu venho pedindo para Deus, me dá uma experiência de novo. Parece que você parou de falar comigo. Parece que eu parei de te sentir na Eucaristia, comungo. O padre Bruno me cobrava ler, mas você não perdeu a fé na Eucaristia? Não, padre, não, mas eu queria uma experiência nova. E numa das comunhões, quando eu me ajoelhei, que liturgicamente não deveria, mas me ajoelhei e ali eu fiquei quietinho, sabe? E a sensação que eu tive é que eu estava num canto de uma sala. E não, porque eu várias vezes, por esses questionamentos, eu perguntei para Deus, será que eu estou sendo como Judas? Eu estou beijando a sua face e depois eu vou te trair? E naquele momento eu senti que o próprio Cristo me beijou. Tipo, ó, tô aqui, cara, tô olhando. E gente, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o momento da tua vida. Eu sei o meu, sei a minha dor. Tenho certeza, o Paulo sabe a dele. O sofrimento do Paulo hoje de perder o pai, eu não sei como é, porque eu tenho meu pai. Eu sei o sofrimento de perder um irmão. Do pai eu não sei. Independente do teu sofrimento, não se afaste de Deus. Não se afaste. É só lá que nós vamos conseguir buscar algo novo. Nosso tempo já extrapolou, já passou, já... Nossa, não sei, talvez vai sair em 2 programas, nem sei o que o Alexandre vai fazer ali. Mas não se afaste. Não se afaste, não deixe Deus de lado aí, não. Traz Deus para dentro da sua casa de novo. A tempestade vem, faz barulho lá no telhado, bagunça tudo, cai folhagem da árvore, entope a calha muitas vezes, transborda, dá goteira aí dentro da sua casa. Mas se Deus estiver aí, vai vir o sol, vai dar a oportunidade de você subir lá, limpar o telhado, limpar a calha, tudo vai voltar ao normal. A saudade fica, né, Paulo? Já tá, né? Paulo faz dias, eu faz meses. Saudade bate, dói, machuca.
Essa é a grande verdade. A saudade bate. Lembra do tempo que você era criança? Hoje os pais às vezes nem podem dar um tapa num filho mais. Eu apanhei bastante, fui bem arteiro, apanhei bastante. Doía quando eu levava um tapa. E a saudade parece que ela dá um tapa na cara da gente. Dói. Mas eu não vou perder as esperanças. Eu não vou desistir. Paulo, você tem o tempo que você precisar para deixar a sua mensagem como cristão, como homem de Deus, como pai, como esposo, como profissional. Se eu fosse agradecer, eu gostaria de ficar aqui 1 hora agradecendo. Mas ouro e prata o programa Sanctus não tem. Mas o que nós temos, nós te damos de sobra. É a nossa oração. Hoje, eu não vou falar os meus sentimentos para você, porque eu não acho isso justo. Os sentimentos são seus. Mas eu te dou os meus pêsames e me compadeço da sua dor. Agradeço desde o primeiro momento quando você me convidou. Agradeço o dia de hoje. Agradeço poder estar aqui, vivenciar essas experiências que cada um de nós aqui trouxemos. E não vou me alongar, mas eu quero partilhar essa palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Porque quando você me convidou, você falou assim: olha, a linha central do programa vai ser falar como ser um homem de Deus. Como ser um homem de Deus. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande dizer sou um homem de Deus. Ou quando alguém olha para mim e fala: nossa, Paulo é um homem de Deus. Não um peso, mas uma responsabilidade muito grande. Vem à flor da pele a noção do nosso batismo, sermos cristãos. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, resume o que é ser um homem ou uma mulher de Deus. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, a mim dispensada, não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, a você que nos acompanha, é reconhecer que tudo em nós é graça de Deus. Que todo trabalho, esforço que nós temos que ter como cristãos para fazer deste mundo um mundo melhor, para que aqui o Pai Nosso se cumpra, porque o Pai Nosso é uma profecia: venha a nós o vosso reino, e o reino dele esteja instalado dentro da sua casa. A pandemia veio para mostrar que o reino de Deus tem que começar dentro de casa, onde a gente agora está enclausurado com os nossos familiares. É aí, pela graça de Deus, pelo seu trabalho, seu esforço, que não é estéril, não é em vão. A palavra diz: sou o que sou. Se você, irmã, irmão que está assistindo, sente-se um homem ou uma mulher de Deus, você lê, que prega, anuncia e conduz, João canta, prega, anuncia, está aqui com a gente, tem esse canal, é pela graça de Deus. Pela graça de Deus que somos o que somos. Ser um homem ou uma mulher de Deus é confiar plenamente nessa graça. E é essa graça que eu peço. Peço a cada um daqueles que nos assistem, peço a cada um que aqui estão hoje, comunidade Palavra Viva, você lê, sua família, todos os familiares, João, tua casa, teus familiares, aqueles os quais estão lá sob o meu teto, os meus filhos que já bateram asa, estão em Maringá, a graça de Deus nos alcance. Esse é o pedido que eu tenho hoje, em forma de agradecimento. Eu te agradeço, Lê, pela oportunidade, dizendo que a graça de Deus te alcance a cada instante da sua vida. E tudo que você faça seja movido pela graça de Deus. João Paulo, que a graça de Deus te alcance a cada momento da sua vida. E tudo que você faça, tudo seja pela graça de Deus, na graça de Deus e com a graça de Deus. Amém.
Amém. Que essa graça de Deus alcance você, alcance a sua casa, alcance a sua família. E a mensagem que nós queremos deixar hoje, como Paulo bem disse, da primeira carta aos Coríntios: sou o que sou. Que seja uma reflexão quem você está sendo de verdade. E lembre-se, o visível é mortal, o invisível é imortal. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar aqui com a gente até esse último momento. Indica para alguém o canal, que a pessoa possa curtir, se inscrever. Mais uma vez, Paulo Ângelo, muito obrigado. João Paulo, meu parceiro, meu irmão, sempre junto, muito obrigado. Comunidade Palavra Viva, muito obrigado pelas portas abertas, na pessoa do João Paulo, Alexandre, Clarinha, a Aninha que está com a gente, muito obrigado. Que Deus os abençoe e os proteja. Até a próxima, se Deus quiser. Deus os abençoe e até lá. Valeu, galera! Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá, brotará, pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará.